Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pastor de Chinelo. Que bom ter você aqui com a gente, que alegria. Se você tem sido abençoado por Pastores de Chinelo, compartilha aí o conteúdo, caminha com a gente, ativa as notificações e que a gente possa caminhar cada vez mais juntos. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre o que você precisa saber antes de comprar alguma coisa. Isso aí, vamos falar um pouquinho de finanças, mas não no sentido de planejamento financeiro e tudo mais. Inclusive, se você quiser voltar a alguns episódios, lá no comecinho da nossa caminhada, a gente gravou um episódio bem bacana, inclusive que teve parte 1 e parte 2, que falamos um pouquinho mais claramente sobre esse assunto de finanças. Mas antes de a gente entrar no nosso assunto, pastores de chinelo que estão com a gente, se apresentem aí. Fala galera, aqui é Bruno Ruggeri, prazer gravar mais um episódio de Pastores de Chinelo, tava com saudade. E episódio que fala sobre dinheiro, né meu? Sou paulistano aqui da Faria Limer, adoro. Fala sobre dinheiro, bolsa, trade, curto muito. Caraca, velho, o que ele tá ouvindo nessa vida, mano? Não, ele deve estar imitando aquele maluquinho do Instagram, sabe? Aquele loirinho da bermudinha. Eu vou jogar o beat tênis aí, meu. Jogar Fala o beat, aí, meu Cap Stanley. É isso aí, galera. Aqui é o Alex Queiroz, pastor da Igreja Nova Capital em Brasília. Prazer estar com vocês. Meu Deus do céu, vamos ver o que vai sair desse episódio. Hein, pra você que tá ouvindo a gente, certamente você está ouvindo esse episódio com algo na tua cabeça que você poderia dizer: preciso disso, vou comprar tal coisa, né? É muito comum estarmos nos planejando para comprar algo. Comprar coisas faz parte do nosso dia a dia. Seja algo que tenha um valor imprescindível no nosso dia a dia, comida, ir ao mercado, seja algo que talvez não é tão imprescindível assim, que a gente não vai deixar de viver se não adquirir, né? Ou coisas que é só aquele agradinho, um presentinho e tal. Mas fato é, nós queremos comprar coisas. Compramos coisas, muitas vezes diariamente. O que então a gente precisa saber biblicamente antes de comprar alguma coisa? Eu quero até começar falando que o apelo do episódio é essa parte mais prática, né? De já fala sobre a ponta da lança lá, o ato da compra. Mas é claro que antes de chegar aí, a gente precisa estabelecer um pouquinho o que a palavra de Deus fala sobre finanças, o nosso coração. A gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Mas eu tenho um pedido, eu quero até que o Alex fale bem dessa parte aí, mas eu tenho um pedido para fazer para você que está nos ouvindo, que mesmo se você não for abençoado pelo episódio, ou não curtiu, qualquer coisa assim, pelo menos manda o nosso episódio como meme para as pessoas que são consumistas ao seu redor, cara. Manda assim, manda como piada, só assim, ouve aí antes de você comprar, manda pra galera que compra muito, quem sabe essa pessoa pelo menos ouve e pode ser abençoada em alguma medida, né? Talvez seja seu marido ou sua esposa, né? Sempre rola, né? Então, mano, já começa. Já pega. O jantar vai. Antes de sair comprando as coisas. Mas é por aí, né? Tem que falar sobre a questão do coração, né, Alex? Antes de você comprar alguma coisa, já que é o título do episódio, é importante você saber que a maneira como você lida com o seu dinheiro tem tudo a ver com a maneira como você se relaciona com Deus. Talvez isso seja uma coisa inédita para quem está ouvindo, ou uma coisa óbvia para outros, né? Mas a grande verdade é que a maneira como a gente lida com o dinheiro reflete muito sobre a nossa compreensão do Evangelho, e a maneira como a gente lida com o nosso dinheiro reflete muito sobre o nosso relacionamento com Deus, né? Alex, acho que um diagnóstico bacana que dá pra fazer sobre a maneira que a gente lida com o dinheiro, ou como vemos o nosso dinheiro, né? Isso mostra muito como a gente vê, como vê Deus, né? Tá
em muitos dos momentos de dízimos e ofertas das igrejas. Não tô falando só da minha, porque já ouvi na minha, igrejas que eu fiz parte, e como quando a gente vai pregar fora e vê, acontece muito, né? Que é a pessoa que vai fazer o momento de dízimos e ofertas, né? Ela fazer aquela famosa frase, né? Nós temos que vir aqui para devolver aquilo que Deus tem nos dado e abençoado. E assim, sem querer ser um manezão, né? Dá para entender, né? A pessoa, né, tá pegando um dinheiro que ela ganha do sustento dela, do salário, né, do emprego, e ela entende como devolver ali, dando esse igrejo num dízimo, esse dinheiro num dízimo, numa oferta, como uma devolução, né? Mas acho que se for falar do relacionamento dinheiro-Deus, né, sustento, finanças e Deus, lembrar que todo o ouro, toda a prata é do próprio Deus. Então a gente nunca devolve nada para Deus. É dele. Sempre vai ser dele e tudo é dele. A gente ganha o privilégio de administrar um pouco daquilo que é dele. Por isso que daí podem surgir vários outros princípios, né? De mordomia, de sermos aqueles que estão cuidando de algo que Deus deu a responsabilidade pra gente cuidar. Porque se eu falo que é meu, eu estou devolvendo para Deus, se é meu e em um determinado momento eu posso decidir como eu quiser. E eu acho que quando se falamos em dinheiro, nunca é como eu quiser. Eu posso até ter preferências, mas perguntar para Deus como ele gostaria que eu usasse seria um primeiro passo antes de gastar, né? Sim, você mencionou e eu ia pegar carona nisso que você falou, e você já mesmo falou a palavra que eu ia usar, que é a palavrinha mordomia, né? Essa sua fala traz muito forte essa palavra mordomia. Um mordomo, ele é o responsável por alguma coisa, ele não é o dono daquilo. E aí, culturalmente, a gente precisa falar sobre o fato de que, pensando em Brasil, século XXI, nossas cidades, para nós brasileiros, 2 temas que são temas de foro íntimo, assim, temas meio tabu: sexo e dinheiro. Dinheiro é um negócio... tipo, a gente é super escrachado, brinca com tudo, conversa, fala, faz piada, vai, não vai. Só que quando o assunto é dinheiro, tipo, culturalmente a gente não... A gente tem uma barreira sobre... Finanças é um bagulho muito reservado, né? Muito reservado. Ninguém dá o pitaco. Você fala sobre coisas, sei lá, no máximo assim, superficiais, faz uma brincadeirinha aqui ou ali. Eu tenho um amigo, né, uma ovelha muito, muito querida, que mudou de país e contou que, assim, nos primeiros dias do trabalho lá no país, ele mudou para um país lá da Europa, nos primeiros dias de trabalho, o colega, assim, de trabalho virou pro cara e falou assim: quanto você ganha? Assim, perguntou na lata, e lá era normal, tipo, é tranquilo. Aqui no Brasil, imagina, quanto eu ganho? Você é louco? Mais que você, mané, mais que você. Eu tipo, te conheço, quem é você pra perguntar quanto eu ganho? Aqui em Brasília, então, ninguém pergunta, não. Nem pode, mas nem precisa, né? Só no portal da transparência lá, funcionário público, não dá pra achar na internet quanto ganha. Pra quem usa o portal da transparência. Não, e é bem mais ou menos, né? Porque lá tem os vencimentos oficiais, né? Mas aí tem os bônus, tem os negócios que às vezes não dá pra saber, né? Enfim, parênteses fechado aqui. Mas o ponto é que, culturalmente, dinheiro é um assunto tabu, e a galera não quer falar sobre isso, não quer dizer quanto ganha, não quer abrir o jogo sobre isso. E essa percepção de que nós não somos donos do nosso dinheiro, esse aí é o princípio de ouro que eu acho que a gente podia estabelecer aqui nesse episódio, né? Que o Senhor é o dono, né, de todo o ouro, toda a prata, porque isso faz a gente pensar e repensar que qualquer coisa que eu fizer com o meu dinheiro, eu não estou fazendo com aquilo que é meu. Ele é meu no sentido de mordomia, mas não no sentido de propriedade. Então, não é tipo aquela mentalidade de, mano, eu trabalho tanto, eu suo tanto, eu faço tanta coisa, eu vou... E que mano, eu mereço comprar isso aqui. Antes de dormir, vou ficar aqui mexendo naqueles aplicativos lá, né, que eu não vou dar nomes, porque nossa marca é muito grande, vou ficar fazendo propaganda gratuita aí para as pessoas, mas vou ficar mexendo naqueles aplicativos. E XP, a gente quer... patrocina nós, XP. Isso. Não tava falando desse, não. Eu tô falando daqueles de compra mesmo. Mexendo nos aplicativos de compra, ficar indo pra lá, pra cá e todo dia comprando alguma coisinha, procurando alguma coisa. Patrocina nós. Shopee! Exato. Então, assim, antes de fazer isso, a gente precisa sempre pensar como isso
pode glorificar a Deus, como isso pode ser usado para o reino dele, como isso faz realmente da minha família um ambiente, produz um ambiente melhor aqui em casa. Pode parecer bem clichêzão falar isso, mas é bem verdadeiro. Tipo, isso não é meu, esse dinheiro não é meu, eu não posso ficar fazendo o que eu quiser com ele, é sagrado, é de Deus. Outro clichê, Brunão. Outro clichê é a palavra de Deus diz: onde estiver o teu dinheiro, teu tesouro, ali estará o teu coração, né? Cara, a maneira como a gente gasta o nosso dinheiro revela o nosso coração, mano. É simples assim. Então, assim, esse papo de que eu me dou ao luxo por causa de seja lá o que for, cara, não faz o menor sentido, né? Em qualquer aspecto, nem nesse aspecto que você tá falando, porque não é nosso, e nem no aspecto do... Porque se o teu coração é de Deus, cara, o teu dinheiro revela a maneira como você gasta o seu dinheiro, revela quem é o dono do teu coração, revela quem está sentado no trono do teu coração. Então, como é importante... Eu acho muito espiritual esse assunto, né? A gente está falando sobre finanças, sobre gastar ou não gastar, consumismo, mas a grande verdade é que isso é um assunto extremamente espiritual. Uma vez eu ouvi, também não posso nem falar com toda a propriedade se é verdade, mas eu acho que é mesmo, que a Bíblia fala muito sobre esse assunto, cara. A Bíblia lida muito sobre finanças, sobre gastar, sobre não gastar. Antigo Testamento, Novo Testamento. Como esse assunto tem a ver, como esse assunto revela uma espiritualidade saudável, né? Com certeza. Deixa eu puxar aqui algo que faz bastante sentido e que tá no parágrafo do texto que o Alex citou, que eu quero demonstrar a importância de que é a gente pensar nesse tema com relação a finanças e o que a gente precisa saber antes de gastar esse dinheiro, antes de gastar o dinheiro que temos, né? Alguma das causas que o dinheiro traz. E Mateus 6 vai mostrar que um dos motivos para termos tão grandes preocupações, e é a mesma palavrinha que é usada para ansiedade, para sermos ansiosos, é aonde nós colocamos o nosso coração. É um pouquinho antes de Mateus 6 lá, do buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vai dizer lá que ninguém pode servir a dois senhores, ou aborrecerá um, ou vai amar o outro, né? E daí antes ele vai dizer, portanto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Porque lá no 19 ele começou: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, que é exatamente o texto que o Alex lançou. Um dos principais motivos pelos quais temos preocupações nos nossos dias não estou defendendo um sistema de governo político, nada, tá bom? Nem socialismo, nem comunismo, nada disso. Mas estou dizendo que o dinheiro, o bem, biblicamente, ele é um dos motivos que causam preocupações nos nossos dias. Quando o dinheiro se torna algo pecaminoso, né? Quando eu quero acumular tesouros na terra, quando eu quero servir mais ao dinheiro do que ao Senhor, o mau uso do dinheiro, das riquezas, ele é uma das principais fontes de preocupação que existem, de gerar ansiedade. Eu tenho certeza que muitos de que estão ouvindo a gente aqui estão se identificando nesse exato momento. Está preocupado com uma conta que tem para pagar, está preocupado com algo que está desejando e não está tendo dinheiro para conseguir adquirir o que está desejando, né? É bem nítido como o consumo, o adquirir coisas, normalmente se transforma numa preocupação no nosso dia a dia. O Alex citou a passagem de onde estiver seu tesouro estará o teu coração, né, que é o verso 21, e você fez um panorama, um apanhado todo da passagem, né, que vem desde o 19 e a continuação ali do 25 para frente, falando sobre ansiedade. É o 34. Começa no 25 e vai até o 34. Eu queria enfatizar um miolinho aí que é bem mal entendido, que é quando Jesus fala dos olhos serem a candeia do corpo, no verso 22. E aí Jesus fala assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas.
Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Essa expressão que Jesus usa, olho bom e olho mau, é uma expressão idiomática, que vem lá da língua hebraica, né? O Ain Tov, Ain Ra, olho bom, olho mau, que significa nada mais, nada menos do que se referir a alguém ganancioso. O olho bom é alguém que é tranquilo, generoso, e o olho mau é aquele que é ganancioso. Então é uma expressão ali do idioma, e Jesus está falando então que quem é ganancioso é alguém que está cheio de trevas, né? Quem é cobiçoso. Seria, quando eu falo expressão idiomática, seria tipo, imagina quando a gente fala, né, do pão duro, mão de vaca. Para nós brasileiros, super tranquilo de entender, né? Mas um gringo, tipo, ouvindo isso, não... Que é isso? Mão de vaca? Pão duro? O cara não ia entender. Então é mais ou menos isso. É a maneira que Jesus disse pra gente não ser pão duro, né? Não ter olho mau, não ser ganancioso. A gente tá indo para um ambiente onde fica difícil de começar a conversar. Então tá, mas não vou comprar mais nada, então. Eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou simplesmente encontrar um melhor jeito de servir esse dinheiro, de servir a Deus, de servir a igreja, de servir o próximo e usar o dinheiro. Mas assim, eu não posso comprar um carro, não posso comprar um celular, não posso comprar uma roupa boa, né? O que então pensar sobre finanças, sobre dinheiro antes de fazer essas compras? Posso, não posso? Devo, não devo? Vou, não vou? Né? O que eu faço então? Cara, Hebreus 13:5 fala assim: não sejam avarentos e estejam satisfeitos com o que vocês têm. Essa palavra avareza é a mesma que o Bruno estava falando aí, de pessoas gananciosas. Inclusive, o último mandamento dos 10 mandamentos é não cobiçarás, que é, na Septuaginta, é a mesma palavra que é essa, ganancioso, avarento, cobiçoso, né? Pessoas... Então, essa cobiça, essa avareza e essa ganância, elas estão todas relacionadas. E a palavra de Deus dá ordem expressa para nós não sermos gananciosos, cobiçosos e avarentos. E é nessa perspectiva que a gente precisa entender o que eu posso comprar, o que eu não posso comprar. Né? Respondendo à pergunta do Thiago. Tudo depende, em primeiro lugar, com seu contentamento. Você vê que Hebreus 13:5 fala: não sejam avarentos e estejam satisfeitos com o que você tem. Então, eu acho que tudo começa com essa satisfação, com esse contentamento. Você vê lá Paulo falando em Filipenses 4, né? Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância, tendo muito, tendo pouco. Então, em primeiro lugar, não é que você não pode comprar. Em primeiro lugar você está contente com o que você tem? Em primeiro lugar você está satisfeito com onde Deus te colocou, com a posição que Deus te colocou? Você está tranquilo com o fato de saber que o que você tem vem de Deus? Você entende que tudo que você tem faz parte do que Ele planejou para você? Você está satisfeito com a vontade de Deus na sua vida? Ou você anda lamentando o tempo inteiro, falando: Deus, eu quero mais, eu quero mais? Então eu acho que tudo passa por essa intenção do coração, né? Tudo passa por esse contentamento. Eu posso comprar um carro, então significa que se eu não posso ser ganancioso, eu não posso desejar ter um carro melhor. Seu carro está caindo aos pedaços, né? Então eu não posso ter um carro melhor. Não, você pode, mas você aprendeu a estar contente mesmo com esse carro caindo aos pedaços? Então tudo começa com uma satisfação no coração. Essa sua frase, Alex, esse argumento... Peraí, rapidinho, Bruno. Esse seu argumento, Alex, normalmente a gente olha para ele como uma simplificação das coisas. Tipo assim, não, é de boa então. Não, é tranquilo, é só cuidar do coração, né? Tipo assim, né? Tudo pode ser certo ou errado ao mesmo tempo, né? Inclusive, se você ouviu o nosso episódio anterior, que a gente tava falando sobre sexualidade saudável no namoro, né? Até a gente brincou, né? Sobre o Juninho deu um exemplo, né? Porque ficar no escuro sozinho, ou ficar no carro sozinho é pecado. E daí a gente já brincou, né? Peraí, o pecado é ficar no carro sozinho? Ou o que a gente tem a tendência de fazer num carro sozinho, né? Ou seja,
estar num carro sozinho pode ser pecado, como pode não ser. E vai elevar o nível de maturidade de quem está nessa circunstância e se relacionar com isso. Se não precisa, é melhor não, né? Mas é a mesma coisa quando a gente fala sobre as finanças que o Alex citou, né? Comprar um carro novo é pecado? Não. Mas pode ser? Pode. Dependendo de como tá o seu coração. Mas fato é que eu queria só pegar esse exemplo seu, Alex, para dizer o seguinte. Na verdade, não simplifica as coisas, na minha humilde opinião. Na verdade, ela deixa ainda mais preocupante, ainda mais desafiador. Achei a palavra que eu queria usar. Desafiador o lidar com isso, né? Porque eu sempre vou ter que lidar com o meu coração, que inclusive, o próprio Provérbios diz que é corrupto e enganoso. E olhar, vou comprar um carro novo. Pode ser errado comprar esse carro novo. O que eu tô querendo com esse carro novo? Ostentar um carro novo? Mostrar pra sociedade um carro novo, né? Ou não, quero só uma necessidade da minha família, ter um carro novo porque o meu tá caindo, porque não cabe minha família dentro, eu preciso de um carro maior. Sim, o que torna muito complexa essa questão, e que eu acho que o Alex apresentou muito bem, essa questão do contentamento, é porque, em última análise, como Jesus mesmo nos ensinou, né, não é o que entra no homem, né, que o contamina, mas é o que sai do homem. Jesus ensinou isso lá em Mateus 15, se referindo a questões dietéticas, né? O pessoal se apegava a questões externas, alimentos, que pode, que não podem. E Jesus estava ensinando... Menino tá gastando as palavras difíceis dele já. 2 no mesmo podcast. Faz tempo que eu não gravo, eu tô com um repertório aqui que eu tô ticando. Cada palavra difícil eu vou... Não, mas Então preenche a planilha, animal. Nossa! Lavando a roupa suja. Galera, só vamos lavar a roupa suja aqui, só para vocês não ficarem sem contexto. É que a gente tem uma listinha das gravações, né? E assim, é brincadeira, pessoal. Não que o Bruno não grave, porque vocês veem ele aqui, mas o único que ainda não colocou o nome na planilha é este que vos fala com palavras difíceis. Há um mês. Não, é que eu sou implanilhável. Não, mas voltando aqui, quando Jesus fala em Mateus 15 sobre esse esquema de que não é o que entra no homem, não é questão do tipo de alimento, a gente sempre quer uma resposta mais simples, mas eu posso comer isso, posso comer aquilo, mas é o que sai do homem, né? Jesus queria se referir que a grande fonte de pecado é o nosso coração. A mesma coisa acontece em todas as áreas da vida e acontece também com dinheiro. Pegando o que o Alex falou sobre contentamento, é um problema quando você consumir alguma coisa, seja qual coisa for, a razão de existir de você consumir essa coisa é para você chegar ao contentamento. Aí já mostra que esse consumo não é um mero consumo, é um consumismo. Você está transformando esse consumo na razão do teu contentamento, quando Cristo deve ser a razão do teu contentamento. Agora, quando você compra um carro, você compra uma casa, compra sei lá o que for, só que tendo no coração a motivação certa, tendo o coração muito bem trabalhado em Deus, isso já não é mais problemático. Isso é saudável, isso é motivo de louvor. Então é isso que faz com que o autor de Hebreus diga, o Alex leu o texto lá do capítulo 13, que o autor de Hebreus diga ainda que, por causa, né, da consciência que eles tinham em Deus, em Cristo, eles aceitaram com alegria o espólio dos seus bens, a perseguição deles. O contentamento dele não estava nos bens. Mesmo que eu seja espoliado, eu ainda estou feliz. Então, agora, isso é muito mais fácil falar do que viver, né? Mas o grande ponto é esse. Então, quando a pessoa fica comprando coisa, esconde do marido, esconde da mulher, fica comprando escondido, guarda sei lá onde, porque sabe que isso vai gerar um problema, mas ainda assim o consumo é tão importante que eu tô colocando ele lá em cima na minha lista de prioridades, cara, tem um pecado aí. Tem pecado quando eu vou comprando as coisas para ficar feliz, para me dar gratificações por causa dos dias difíceis que eu tive. Cara, consumo não pode ser gratificação. A nossa gratificação é Cristo, é o reino, né? Então, isso torna as coisas muito mais complexas. Só como ilustração, eu já vou passar a palavra, mas só como ilustração, a gente tudo é do seminário, né? A gente cantou lá na capela do seminário já, a gente estudou junto, na mesma turma, na mesma época. Não sei se vocês lembram que tinha atrás daquele porta-microfones lá, toda vez que a gente pegava para cantar lá no Palavra da Vida, até hoje tem isso aí, a igreja fez retiro lá esse ano, eu vi, ainda tá lá, mesma folhinha. Eu não lembro certinho os dizeres, mas é algo do tipo assim, cante para glorificar a Deus e não para aparecer. Vocês lembram disso, quando pegava o microfone lá, não?
É que vocês gostavam de cantar pra aparecer, né? Isso me marcou, assim. Eu não cantava muito porque falavam que eu cantava mal. Olha, eu não vou dizer que mentiam. Só ouço verdade. Exatamente. Meu compromisso é com a verdade. Mas é fato, assim, que aquela folhinha eu achava muito da hora, cara. Era escondido atrás, assim. Só quem pegava o microfone que podia ver. Porque era escondido do pessoal que tava na capela. E tava escrito lá. Aliás, nesse podcast, só o Marcelão não cantou naquela capela. Exatamente. Graças a Deus por isso. Turma top, não sei se né? o Renato Renato cantou já, não lembro. Mas o ponto é isso. Então, assim, até o ato de cantar, é isso que eu quero trazer com essa ilustração, até o ato de cantar no louvor pode ser algo pecaminoso, dependendo do que está no coração ao realizar aquele ato. Então, a questão da distinção do consumo e do consumismo é isso. É você mergulhar no campo do coração. Cara, deixa eu ler um texto que para mim é um dos textos mais belos sobre esse assunto. Cara, de coração, eu me arrepio quando eu leio. 2 Coríntios, capítulo 8, ali a partir do versículo 1, é um texto que é um texto onde Paulo elogia a maneira como as pessoas lidam com o dinheiro. É isso. Então, assim, se a proposta desse episódio é antes de sair gastando, antes de gastar, o que a gente tem que falar? Eu queria que você, antes de gastar e comprar qualquer coisa, ouça isso aqui. 2 Coríntios 8, no versículo 1, Paulo diz assim: agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Ele está escrevendo para a igreja de Corinto, falando sobre pessoas da igreja da Macedônia. Ele disse assim: elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Vai prestando atenção aí. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, e deram aqui contribuição financeira. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era o desejo de Deus. Cara, esse texto aqui ele é rico. Por quê? Se a gente for prestar atenção em alguns detalhes, o povo suplicou. Isso significa que em algum momento Paulo fala. O texto também fala que eles eram pobres, nitidamente. Então mas era um texto é rico ou é pobre? O quê? O texto é rico ou é pobre? O texto é rico e fala que eles eram pobres financeiramente. Aí o que acontece? Olha só o que está acontecendo aqui. Pelo que a gente entende do texto, Paulo viu que eles eram pobres, e aí o pessoal falou: olha, a gente quer contribuir financeiramente. Paulo, constrangido, fala: não, precisa não. Vai comprar uma cesta básica para você, vai gastar com você, eu sei que você tá precisando disso. E eles: não, a gente quer, e por favor, a gente quer. E a gente vê no texto que eles suplicaram, eles imploraram para Paulo: a gente quer, sabe por quê? Porque, de acordo com o versículo 4, eles nos suplicaram repetidamente, porque para eles era um privilégio, né? Cara, e aí, até nos versículos anteriores, é o princípio da generosidade, né? Quando o nosso coração está tomado pelo evangelho, pela causa do evangelho, o nosso dinheiro acompanha essa missão. Eu tenho visto... Eu vou contar uma coisa legal aqui. Tem uma pessoa que desde o começo da plantação da igreja aqui em Brasília, e ele ganha muito mal, velho. Beleza. E para você que está nos ouvindo e ganha mal, um abraço para você. Ele ganha pouco dinheiro e vive ali de boa com o dinheirinho que ele tem. Cara, o que aconteceu? E por conta disso, as contribuições dele, obviamente, né? E graças a Deus pela contribuição dele, mas não eram altas. E, cara, todo mundo sempre ficou... E beleza. Mas por que eu tô citando ele? Porque ele ganhou um dinheiro. Esse ano ele ganhou uma grana alta. E, cara, sabe o que ele fez com o dinheiro? Isso me impactou muito. Eu já chorei algumas vezes por conta disso. Porque isso é emocionante. Ele pegou 50% e deu pra igreja.
E aí, talvez você que tá me ouvindo deva estar pensando, tá vendo? Ele é o próximo Valdomiro, ele é o próximo Edir Macedo, tá pegando dinheiro do povo. Não, mano, gente... Se você for na nossa igreja, você vai ver que a nossa igreja nem fala sobre contribuição. Ó, que loucura. E nem sobre dízimos e ofertas. Então, ele fez isso espontaneamente. E conversando com ele, ele falou, cara, eu sempre quis ter dinheiro para poder abençoar mais na causa. Eu acredito nessa causa, eu acredito nessa igreja, eu acredito no que está acontecendo. E ele deu lá. Então, e eu vejo assim 2 Coríntios 8 e esse exemplo para falar assim, ele podia ter pegado esse dinheiro, ter feito tanta coisa legal, cara. Ele podia ter gastado com ele e ninguém ia julgá-lo, entendeu? Pelo contrário, todo mundo ia ficar feliz com ele. Mas de alguma forma o coração dele tá no evangelho. Tá no progresso do evangelho. Tá na causa do evangelho, entende? E ele virou e falou, eu acredito nisso, eu quero me doar pra isso. Então, cara, lindo demais. Eu achei muito lindo. E dentro dessa fala do Alex, o Alex falou antes de contentamento. E algumas palavras ficam marcando pra mim, eu acho que o Alex tá indo em textos que estão sendo maravilhosos pra pautar aqui fazer jus ao nome do episódio, que é pra ouvir antes de sair comprando as coisas. Alex falou sobre contentamento. Pelo menos alguém tá usando a Bíblia nesse episódio. Amém. Agora, ele falou sobre generosidade. Essa palavrinha é mágica também, generosidade no que diz respeito a consumo. Um conselho bem prático que eu dou e curto você vai comprar alguma coisa? Precisa, ou não é uma questão de necessidade, é uma questão de, eu gosto, tá? Beleza. Só que além de aplicar o filtro do contentamento, eu tô fazendo isso para encontrar contentamento? Não, meu contentamento é Deus, beleza, vou comprar. Aplica um segundo filtro, que é o filtro da generosidade. E pensa o seguinte, eu tô comprando coisas para mim, eu tô me abastecendo, eu tô abastecendo minha casa, eu tenho feito coisas com meu dinheiro por outros, eu tenho demonstrado amor por outros. 1 João 3, 16 a 18, né? Quando fala, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em fato e em verdade. Se você vê um irmão em necessidade, né, e fecha seu coração a ele, né, não divide os seus bens, fala sobre dinheiro essa passagem. Então, use esse filtro também. Eu tenho feito pelos outros, isso também vai te orientar a talvez consumir menos para si e de repente consumir mais do outro. Colocar o endereço do outro lá na hora da compra. Aqui em casa, a gente tem uma prática de generosidade que eu considero bem legal. Assim, não quero advogar louros à minha própria pessoa, mas eu olhando para minha família, eu vejo de uma maneira bem bacana. A gente tem uma empresa de cesta de café da manhã, então constantemente a gente entrega a cesta para alguma pessoa que não teria condições, ou um presente específico e tal, de uma maneira generosa. Enfim, roupas em casa também, né? Constantemente a gente avalia se as roupas que nós temos são todas necessárias. Fazemos uma separação bem bacana, né? Eu tô falando isso ontem mesmo. Eu esvaziei, assim, uma porção considerável do meu guarda-roupa. Primeiro porque os quilinhos chegaram e eu perdi algumas delas. E segundo porque, de fato, eu olhei, poxa, faz tempo que eu não uso mais essa camiseta, essa camisa, essa calça. Então tá na hora de ela atingir uma outra pessoa que talvez tenha mais uso. E não tô dizendo que é um toma lá da cá, não tô dizendo que é uma promessa, eu não tô dizendo que Deus se torna refém de nós por fazermos isso, mas eu experimento. Eu e minha esposa, a gente experimenta uma bênção muito bacana em relação a isso com os nossos filhos, né? A gente tem o privilégio de dizer que a Cecília, a gente nunca comprou roupa pra Cecília. A Cecília tá com 4 anos e nós nunca compramos roupas pra Cecília porque primas, irmã, amigos de filhos que são mais velhos que a Cecília passando roupas pra ela. E com o Luca, que agora tem 4 meses, 3 meses e meio, quase 4 meses, a gente tem vivido a mesma coisa, né? De ganhar, e a gente praticamente não gastou com roupa dele. Não estou dizendo que tem uma relação direta o fato de sermos generosos, mas estou dizendo que a gente vive o benefício de algo que a gente tem como prática, né? Que é essa questão da generosidade aqui em casa, né? Mas, ao mesmo tempo, pode falar, Alex, senão eu vou monopolizar, depois eu volto. Eu ia falar que o Bruno experimentou o fruto da sua generosidade, velho.
né? Ele só não, de alguma forma, usufruiu ainda. Caraca, eu tô sendo perseguido nesse episódio, gente. Por causa da planilha, por causa Explica, Alex, explica do microfone. Vai, explica, Alex, explica. Não, se vocês estão ouvindo a voz do Bruno, ela é... Uma voz angelical. Ela poderia ser um pouquinho melhor, né? Do que essa taquara rachada. esse som de banheiro com chiado. No banheiro total, né? Pô, ele ganhou um microfone. O Thiago deu um microfone pra ele, cara. Só que precisa comprar um cabo. E aí, já que o assunto é finanças, ele está sendo mão de vaca. Então, depois a gente vai gravar um episódio só para falar sobre pessoas mão de vaca. Entendeu? Calúnia. Tem que abrir o bolso para abençoar o ministério. E esse ministério, pastores de chinelo, viu? Quanta calúnia. Eu ouço no episódio só. Mas deixa eu trazer uma coisa aqui, quando a gente fala sobre avaliar, né? Acho que uma coisa bem bacana de pensar também sobre finanças e o que eu faço, o que eu tenho que pensar antes de comprar algo é... O que eu tô disposto, muitas vezes refletir o que eu tô disposto a fazer para conseguir aquilo que eu desejo? Então, por exemplo, eu quero muito comprar um microfone novo pro podcast, né? Vamos brincar aqui. E é muito importante comprar um microfone novo pro podcast, mas eu quero tanto comprar um novo microfone pro podcast que, de repente, isso se torna mais importante do que a minha santidade e minha fidelidade a Deus. E daí eu uso de meios pecaminosos para, de repente, conseguir o que eu precisava para ter condições de comprar aquilo que eu desejava. Provérbios tem muitos, mas muitos textos que falam sobre finanças. Deixa eu lançar 2 aqui. Aqui, ó. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem e a enriquece. Ou seja, primeiro tá falando sobre trabalhar, aquele que ganha dinheiro e trabalha bem, né? E tem o seu sustento. O que não trabalha não tem o seu sustento. Então, primeiro assim, a maneira como você trabalha, né? E ó, um outro texto aqui. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Agora, a obtenção de um lucro por um meio ilícito, né? Lucrar de uma maneira errada. Pense aqui comigo. Já parou pra pensar que talvez a gente deseje tanto algo, comprar algo, ter algo, que se preciso for, eu ajo de uma maneira incorreta para ter aquele lucro que talvez eu não conseguiria de um jeito normal? Aí eu penso, será que esse tipo de coisa é algo que eu mereça ser comprada? Né? Será que é algo que eu mereça ir atrás? Porque, pensa, você tá fazendo algo que é errado para conseguir algo que você deseja. Entende como? É algo para se colocar na pauta. O Bruno usou a palavrinha filtro, né, Alex? A palavrinha filtro. Passa o filtro do que você está fazendo, né? Será que no teu emprego, para você conseguir um aumento, para você conseguir ter condições financeiras de mudar de casa, sei lá, ou de comprar uma coisa nova, será que você está pisando em pessoas para conseguir esse aumento? Será que você está abusando de funcionários para ter um lucro maior na empresa? Será que você está sonegando impostos para ter um rendimento melhor? Ou você é adolescente, né? Brincar de histórias de criança, né? Mas será que a mamãe deu R$10 para você comprar pão e você tá mentindo do troco? Entende? Um exemplo bem infantil, né? Mas para brincar, né? Mamãe deu R$10. E aí você tá dizendo que o pão custou 10, mas na verdade custou 8, você pegou 2 para você ter condições de comprar algo que você queria. Então acho que é um bom filtro, né? Essa palavrinha que o Bruno usou. Passar esse filtro de como você está conquistando o dinheiro que você quer para comprar algo que você deseja. Se você está tendo que fazer coisas erradas para isso, isso já é um filtro de que se você deve ou não deve comprar. Eu acho que um grande perigo e uma atenção que a gente tem que ter é que desejos legítimos podem se tornar pecaminosos. Eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre avareza, cobiça, mas dentro dessa linha que o Thiago acabou de dizer, eu acho que é isso, né? Então, mais uma vez, quando eu falo desejos legítimos, são desejos que não são pecados, né? Cara, eu já vi o desejo por um perfume se tornar pecaminoso, velho. Eu já vi isso.
E quando eu falo, por quê? Cara, o cara era um pai de família e deixou de colocar comida na geladeira pra comprar um perfume, tá ligado? Sim. Tipo assim, sabe essas coisinhas assim? Então, Ou assim... outro maluco lá que você contou a história pra gente existem... também, né? Nem Não. me fala, velho. Nem me fala. Conta aí, velho. Cara, gente, uma vez... Isso já tem tempo já. Eu tava morando em outra cidade. Eu tava com um grupo pequeno, fazia parte de um grupo pequeno de casais. E um dos casais desse grupo pequeno tava passando por muita dificuldade financeira. E, cara, nosso grupo pequeno, né, mano? A gente se amava pra caramba. E a gente, lógico, que a gente falou, vamos ajudar, né? Então o grupo inteiro se mobilizou pra ajudar esse casal, essa família, né? Porque tinha crianças também na família. A gente se mobilizou pra ajudá-los. Cara, a gente tava ajudando eles por meses, assim, meses. Um dia, o rapaz me chega com uma tatuagem, velho. Beleza, hein? Uma notinha de $1, a tatuagem dele ainda. Cara, mas é de chorar. Cara, a gente ficou bravo demais, velho. Não, nem é, hein, gente. Vai procurar gente com nota de $1 tatuada procurando o cara agora. Pelo amor de Deus. Cara, eu sei que a gente ficou... Mano, não é possível, velho. Esse cara fez todo mundo de trouxa. E tadinha, né? Porque no final a gente continuou ajudando porque a mulher não tinha nada com isso, né? Os filhos dele não tinham nada com isso. Mas certamente dava o lado pecaminoso gritou falando, não vou mais ajudar, mas tadinho. Mas a glória assim, a Deus foi dada. De quem ajudou, com certeza o louvor subiu lindamente. Certamente. Isso que importa. Certamente. Mas isso é só um exemplo pra falar assim, mano, cuidado aí, mano. Sim. Presta atenção. Cara, eu tenho... na palavra tem muita coisa sobre dinheiro. Muita coisa. Não cabe um episódio só. Mas uma coisa que eu quero destacar é uma parábola de Jesus que é uma das mais controvertidas, que é a parábola do mordomo infiel, em Lucas 16. É uma parábola, tem muitas interpretações dela, não cabe aqui falar sobre ela no detalhe, mas eu gosto muito dessa parábola. E, em resumo, basicamente a lição dessa parábola é que Jesus usa um homem de caráter questionável, um cara que é infiel, um mau mordomo, como um exemplo de alguém que soube usar o dinheiro para fins maiores. Que no caso dele, mesmo ele sendo infiel, sendo errado, mas ele soube usar o dinheiro para conseguir que ele ia ser demitido. Tem toda a história da parábola lá. Depois você leia. Leia e a gente pode conversar em algum outro momento de Pastor de Chinelo sobre isso. Mas a grande lição é assim, é a sabedoria que os incrédulos têm, que os ímpios têm de usar o dinheiro para um fim maior. Que nesse caso da parábola foi conseguir a hospitalidade que ele precisava e tal. E aí Jesus usa isso como um paralelo para nós de como eu, sendo filho da luz, né, sendo um filho de Deus, como eu encaro as finanças, se elas são um fim em si mesmas, o consumo é um fim em si próprio, ou se eu uso isso como algo maior. E aí, da minha parte, eu queria falar que isso é um outro filtro, um certo desapego e uma instrumentalização do dinheiro que a gente pode usar para orientar melhor a nossa relação com o consumo. Eu tenho que ser desapegado e eu tenho que ser inteligente em saber que o dinheiro, esse jogo que as pessoas jogam com tanta violência até nos nossos dias, né? O amor ao dinheiro, a raiz de todos os males, como Paulo fala em 1 Timóteo 6, eu não vou jogar esse jogo para matar ou morrer, eu não vou jogar com essa mesma selvageria. Eu vou lidar com o dinheiro enquanto eu tô aqui nessa terra como algo que faz parte dessa existência, mas eu vou usar como um instrumento para um fim maior e eu vou usar com desapego. E aí Jesus conclui essa parábola, né, falando, use as finanças para fazer amigos, para que estes os recebam nos tabernáculos eternos. Quer dizer, você usar o dinheiro para estabelecer boas relações e quem sabe isso ser instrumento ainda de conquistar pessoas para o reino. E aí aqui eu não falo só de ajudar trabalho missionário. Eu vou contar bem brevemente. Aconteceu comigo uma vez, minha mulher estava com um carro e aí o cara, sem querer, deixou ele voltar, bateu nela o carro e aí zoou o para-choque.
A Priscila veio mó triste. Ai, Bruno, não sei o quê. Eu tava de férias, inclusive, quando aconteceu isso. Falei, não acredito. Começo de férias aconteceu uma dessa. Vou ter que resolver isso. Aí aquele caos, pega o telefone do cara pra ver se ele vai pagar. Quem já passou por situação assim sabe o quanto é estressante. E, eu não quero perder a minha paz por causa de bens materiais, por causa de dinheiro. Minha paz vale muito. E aí, cara, o que eu fiz? Mas eu precisava consertar o que aconteceu. Eu falei para-choque, mas não foi para-choque não, foi porta-mala, na verdade. Eu confundi as coisas. E aí eu tinha que consertar logo, o porta-mala fechar e tal, não podia demorar. Aí eu fui lá num cara, o cara me cobrou 400 conto. Aí eu já escrevi pro cara que bateu no meu carro, eu só escrevi assim, lembrando muito desse princípio da parábola, de instrumentalizar o dinheiro, de ser desapegado. Eu peguei e escrevi pra ele só assim, falei, cara, é o seguinte, talvez eu, se estivesse no seu lugar, eu pediria, ver outros orçamentos, pesquisa mais, tal, mas assim, eu não tenho condição de ficar pesquisando muito, eu não tenho tempo, eu tenho filho pequeno, É o seguinte, eu fui no mecânico que eu confio aqui, o cara cobrou 400 conto. Eu falei pra ele assim, se você me der 200, eu já tô feliz. Fica com Deus aí, valeu. Cara, desapeguei, se ele não der nada também eu tava feliz, deu supre, acabou. Sabe, lidar com dinheiro, não sei essa coisa ferro e fogo, cara, que as pessoas são. Aí o maluco me respondeu, nossa, muito obrigado por você falar isso, nossa, eu agradeço muito, eu tô muito apertado financeiramente e tal, mas eu faço questão, eu vou te dar 250 então, pode ser? Aí eu falei pra ele, não, cara, pode ser 200, mano, mantenha 200, tá bom? Usa esses 50 aí, vai comer um Mac aí com teu filho, tá bom? Ele, não, faço questão, eu vou te dar 250. Ele fez lá um Pix de 250, cara, é o máximo que eu consigo, obrigado e tal. Eu falei, meu irmão, tá bom, Deus abençoe, sucesso. Ficamos com o WhatsApp um do outro, falei pra ele ali, da igreja, falei de Deus, falei pra ele visitar. Acho que ele nunca foi, mas fiz minha parte. Mas o ponto é, situações que acontecem na vida, situações que você é exposto à questão de dinheiro, cara, o dinheiro é um instrumento, seja desapegado, seja generoso, tenha o seu contentamento em Deus, todos esses princípios que a gente está falando, para você experimentar de fato o que é a vida com Jesus, o relacionamento com Jesus, e não ficar precisando de consumo, de dinheiro para ter a felicidade, para conquistar o que você precisa. Você não precisa de nada disso não, você precisa de Jesus na tua vida, é isso que importa mais. Então eu desejo de coração que Deus te abençoe demais. Pô, galera, valeu, hein? Valeu, Alex, valeu, Bruno. Muito show esse episódio. Tenho certeza que vai ser bastante bênção pra você que ouviu aí. Foi, né? Bastante bênção pra você que ouviu. E pode ser pra mais gente. Compartilha aí. Engaja outras pessoas. Não no nosso podcast, mas nesse princípio bíblico tão importante, que é a maneira como a gente usa o nosso dinheiro, como a gente se prepara o coração antes de consumir algo. É nóis? Um abraço e até o próximo episódio de Pastor de Chinelo. Valeu!